Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Vida e Saúde. Hoje nós estamos aqui na clínica do Dr. Gillivan Friedrich, ele que é biólogo, biomédico e está trabalhando com estética, né? Ele tem especialização em harmonização facial e corporal e está trazendo também uma novidade para as nossas cidades, que é a estética íntima masculina. Seja bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Agradeço a visita de vocês, né, hoje aqui, então, para nós conversarmos um pouquinho, dar continuidade sobre os nossos assuntos, né, relacionados ao público masculino. Isso mesmo. Então, doutor, quais as novidades, quais produtos estão sendo usados aí agora nesse novo procedimento que é a estética íntima masculina? Então, né, estética íntima masculina é um assunto relativamente novo, né, dentro da estética, propriamente. Temos hoje a estética íntima feminina, né, mas a masculina ele tem um certo tabu, né, então, Sim, dentro dos procedimentos estéticos, né, que embora o público masculino hoje há uma, né, uma crescente, mas ainda tem certos tabus, alguns vergonha, alguns isso. preconceitos, enfim, Aham. né? Por isso que é Principalmente bom a gente trazer, né, para as pessoas isso, tirarem as dúvidas. principalmente na parte da estética íntima masculina, né? Sim. Mas, Uhum. né, então respondendo ali, hoje a estética íntima masculina, então nós trabalhamos com uma harmonização. Então são vários procedimentos que nós realizamos, né, dentro da estética como um todo ali da parte masculina e focando, né, então na parte genital masculina, né? Sim. Então, Uhum. dentro da parte genital nós temos, né, o aumento peniano, né, com Uhum. ácido hialurônico ou plasma gel, que é um outro procedimento que já vou comentar sobre. E nós temos também outros procedimentos, como a parte de gordurinhas localizadas, então tem alguns acúmulos de gordura, alguma sobra de tecido, né, de pele ali, outra clareamento, enfim, né, são alguns procedimentos que nós trabalhamos dentro da estética íntima, né, masculino, assim como, né, o Botox. Nós já havíamos Sim, comentado sobre o isso. Botox, né, sobre a toxina, né, então, tanto aplicado facialmente, então nós temos na região íntima masculina também pode ser utilizada, né, a toxina botulínica. Muito bem. E o doutor poderia comentar então um pouquinho sobre esses procedimentos, como que é realizado e quais os benefícios? Então, assim, primeiro, quando você fala em procedimentos estéticos, quando envolve um procedimento mais invasivo, né, ou minimamente invasivo, né, como nós trabalhamos aqui, então vem aquela questão de repulsa, um pouco de dor, Isso, desconforto, então, aham. né, então Ainda sempre mais que é uma região também bastante sensível, né? isso, né? Já se tem um certo ah, medo, mesmo desconforto em relação facial, corporal como um todo, Sim, e na parte íntima, então, eu sempre pergunto, dói, qual que é o desconforto? Por ser uma região bastante sensível, né? Mas hoje, dentro das técnicas que nós utilizamos, né, aqui na clínica, então, são procedimentos relativamente tranquilos de serem feitos e quase que indolores, né? Então, olha que hoje você boa utiliza notícia. anestésicos, né? Então tem procedimentos, são técnicas diferenciadas de pontos de anestésico. Então, né, para quem tem interesse em fazer, quem, né, tem essa vontade, né, de trabalhar com né, melhorar a região íntima, é quase indolor. Então, né, Sim, tem, claro, como nós trabalhamos com a parte minimamente invasiva, tem um certo desconforto, né? Mas hoje, perante as técnicas que nós temos, então é muito tranquilo, né, realizar esses procedimentos. muito bem. E o doutor falou ali em ácido hialurônico. Como que funciona o ácido hialurônico? Isso, então dentro da estética, né, da parte da harmonização, como a gente fala, porque harmonizar é como um todo, né? Então se você Uhum. faz um procedimento, por exemplo, facial com toxina, você já está trabalhando uma parte da harmonização. Nesse procedimento, dentro né, de um dos processos de harmonização, nós temos, né, o preenchimento com ácido hialurônico. Uhum. Tanto quanto facial, nós utilizamos na região do preenchimento peniano também é utilizado o ácido hialurônico. Então Uhum. ele tem né, um produto específico, né, para essa região, né, devido a ser uma região bastante vascularizada. Então você tem que ter uma técnica toda Sim, específica para isso, para não ter intercorrência, para não ter nenhum agravante em relação àquela região, né, devido ao local, vascularização, enfim. Então nós utilizamos o preenchimento com ácido hialurônico, né, então para ter esse aumento tanto na parte do diâmetro, né, uhum. peniano, quanto na parte do comprimento.
Então, hoje nós aumentamos principalmente a espessura, né? Então, Sim. hoje tem homens que têm esse desconforto, né? Tem algumas questões até de vergonha em relação a isso. Isso. Então, dentro desses procedimentos, nós conseguimos melhorar, né? Então Bastante em temos relação. hoje em dia essa opção também, né? Isso. E pensando em números, né? Quanto Uhum, que... Aí sempre tem aquela pergunta, quanto que aumenta? Pensando em uhum. preenchimento peniano, ele pode até dobrar a questão de espessura e comprimento. Ah, é Então, bem significativo, então, né? E o Botox, no caso da parte íntima, em que ele vem ajudar? Então, a toxina, ele ajuda muito, principalmente na ejaculação precoce. Então, a gente pode pensar numa questão mais sistêmica, né, com um dos problemas que atinge bastante o público masculino. Uhum, A questão de melhoria, né, em relação à parte estética como um todo da região. Então, a toxina, ela vem ajudar nesse conjunto, né? Embora sim. a toxina ela trabalhe uma questão muscular, então mais uma vez, por isso que nós temos que ter o profissional tem que ter uma capacitação, tem que ter técnicas específicas para não haver intercorrência pensando na Sim, questão muscular. exatamente. Então, muitas vezes você está trabalhando uma questão para melhorar aquela situação como um todo e dependendo, né, da questão você pode, né, trazer alguma intercorrência, Isso, assim, piorar, né, o agravar problema. alguma situação Uhum, ali. Então, nós temos a toxina para essa finalidade também, né? uhum. Assim como o preenchimento que a gente comentou anteriormente, ele ajuda bastante nesse processo, tanto da ejaculação até melhora no desempenho sexual, né, em Muito bem. relação né, durante o ato sexual com o preenchimento. Então você tem uma, né, segundo os estudos, segundo né, né, os relatos também dos pacientes, então você tem uma melhora bem considerável em relação a essa questão. Então não é Muito só uma interessante, né? Porque eu ia comentar que não venha a ser apenas uma questão estética, mas de saúde como ao todo, né? Uma é, questão de autoestima e também, que a tem gente sabe vários. que isso vem a afetar, né, a pessoa que não tem ali um desempenho satisfatório. E no caso do preenchimento, quanto tempo dura esse procedimento? Então, né, pensando na questão do preenchimento, como nós temos o ácido hialurônico, então esse procedimento nós utilizamos um produto, um ácido hialurônico, a gente chama de reticulação, né? Então uma reticulação mais densa, maior reticulação ali, em questão das partículas, enfim, né, uma questão mais técnica ali. Então ela é mais densa. Então nessa característica ele dura um tempo maior, né? Então cerca de 15, 18 meses, até mais, dependendo do organismo. Então entra Uhum, naquela história também, depende muito do hábito de vida da pessoa, da sim. condição da pessoa, tudo isso vai influenciar num procedimento estético como um todo, tanto facial, corporal, ou nesse caso, né, também a parte da harmonização íntima masculina ali. Então, o tempo, nós temos o tempo do produto em si ali, mas isso vai depender muito também da condição fisiológica, Sim. biológica e dos hábitos, né, das pessoas também. A gente já comentou até em outras entrevistas, né, a diferença que faz você ter uma alimentação saudável, uma prática de exercícios, baixo consumo de álcool, de cigarro, tudo isso faz diferença, né, doutor? Lá no final, no resultado final, você Uhum, vê, e mesmo a durabilidade desses procedimentos, né, você consegue atingir muito mais tempo, né? sim. E pensando na questão do preenchimento também, né, como você havia comentado ali, a questão do ácido hialurônico, que é um dos que nós utilizamos, hoje nós utilizamos também o plasma gel, Sim. que é uma outra técnica que é isolada. Então nós retiramos, né, um pouco de sangue, fazemos a centrifugação, né, fazemos a separação do plasma e preparamos esse plasma em forma de um preenchedor. Então é Ah, mais uma sim. alternativa, né, pensando em custo, né, em custo, né, monetário ali, Uhum. ele se torna um pouco mais em conta e eu entrego um resultado bastante semelhante ao com E preenchedor. bastante seguro, né, porque é retirado do próprio paciente, né? Isso. Mesmo Uhum. o ácido hialurônico ele é seguro porque ele é um Sim. produto biocompatível, né, com o nosso Uhum. organismo. Claro que processos alérgicos, enfim, isso pode acontecer como qualquer outro procedimento, Sim. qualquer outro medicamento que É, você toma, né, então, qualquer coisa, né, que mas se pode todos fazer. eles, né, claro, nós temos toda uma avaliação, uma anamnese. Então o paciente chega aqui, é feita uma avaliação, uma Sim. anamnese e depois ele vai para o procedimento. Eu tendo conhecimento máximo ali da condição do paciente. Perfeito. Vamos seguir agora para os nossos comerciais, já já voltamos.
A atenção e cuidados com a saúde são fundamentais para uma boa qualidade de vida. O Instituto de Ortopedia Dr. Elígio e Dr. Fernando Kubila oferece procedimentos seguros e com resultados comprovados na área da ortopedia e traumatologia. Intervenção em dor, risotomia, medicina regenerativa, proloterapia. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant 580, anexo ao São Camilo. Instituto de Ortopedia, Dr. Elígio e Dr. Fernando Kubila. O Mercado Fábrica do Pão oferece qualidade, preço justo e um atendimento simplificado. Aqui você encontra de tudo: mercearia, rações, bazar, hortifruti, padaria com produtos fresquinhos e um pão quentinho, açougue com carnes de qualidade, cortes especiais, lanches, grande variedade em bebidas quentes e geladas, restaurante com excelente cardápio e marmitas a partir de R$12. Aos sábados e domingos, carnes assadas, um delicioso frango assado, galeto, costela, filé, pernil. Venha nos visitar e surpreenda-se. Você também quer conquistar o seu novo carro? Automotive Revendas é a melhor escolha para a realização do seu sonho. Garantia e qualidade oferecemos em todos os veículos da Automotive, pois todos nossos veículos são inspecionados, revisados e de extrema qualidade. E o atendimento é totalmente diferenciado, com as melhores taxas do mercado para seu financiamento. Com avaliação justa no seu usado, as melhores condições você irá encontrar aqui. Venha nos fazer uma visita na Rua Expedicionário Edmundo Arrabar, 2053, bairro Santa Rosa, em Porto União, Santa Catarina. Estamos te aguardando. Automotive Revenda. O melhor carro você encontra aqui. Em União da Vitória, conheça a Clínica Renovare Odontologia. Uma clínica ampla, moderna, projetada pensando no conforto e bem-estar do paciente. Atua nas áreas de implantodontia, cirurgia, prótese, clareamento, ortodontia, endodontia e estética dental, como facetas e lentes de contato, realizados com profissionais especialistas. Possui o diferencial da câmera intraoral, em alta definição, que possibilita a realização de exame bucal minucioso e completo, aumentando a imagem do dente em até 60 vezes. Renovare Odontologia, localizada na Avenida Manuel Ribas, 711 Centro, em União da Vitória. Fone 42 99857 5537. Já pensou em conhecer um pé de erva mate? Você poderia viver essa experiência bem pertinho da sua casa. O Mundo Mate Materia oferece uma vivência imersiva e turística que vai te fazer mergulhar no mundo da erva mate. Tem passeio, gastronomia, drinks, histórias e muita cultura que vão além do chimarrão. Agende sua visita pelo 42 9 9817 8000. Venha para o nosso mundo. Venha para o Mundo Mate. Doutora, acordei e descobri que eu preciso muito investir em colágeno. Que ótimo, né? Aliás, o tempo tá passando. E muito rápido. Então, invista também em boa qualidade de sono, boa alimentação, realize atividade física, tome muita água, evite doces, refrigerantes e outras coisas industrializadas e lembre sempre, saúde e estética caminham juntas. Volta com o programa Vida e Saúde. Hoje, então, nós estamos aqui na clínica do Dr. Gillivan Friedrich. Ele é biólogo, biomédico, especialista em harmonização facial e corporal e trouxe agora para as nossas cidades a novidade que é a harmonização na parte íntima masculina, feminina também. Então, retornando ao assunto ali, temos a harmonização. Eu provavelmente não trabalho, né? Sim. Mas hoje eu foco mais no público masculino, né? Então, mas eu tenho aqui na cidade alguns profissionais que trabalham na estética íntima feminina também, né? Sim, mas aqui na clínica, então, é a parte masculina. Isso, né? Tanto é que nós somos a única clínica que trabalha aqui, creio que na região, né? Como um todo aqui, em relação à estética íntima masculina. Perfeito. E assim, para as pessoas, a gente sabe que sempre quando a gente fala da parte íntima, é algo que gera medos. Quais os riscos de fazer? Então, né, os tabus e esse medo
está muito mais associado talvez àquele incômodo, a própria vergonha, né? Mesmo em relação, porque né, o homem em si, ele tem uma certa medo, desconfiança em relação a alguns procedimentos como um todo. Então, até eu brinco aqui, eu atendo, né, um grande público masculino, e quase todos eles têm um certo medo em relação à agulha, algum procedimento ali, né? Então, dentro ainda mais da estética íntima, né, que você vai trabalhar na parte íntima, então, vai doer e tal. Então, assim, seria, né, esse medo, né? Como eu comentei anteriormente, nós podemos ter algumas intercorrências, claro que nós trabalhamos tudo dentro da técnica e conhecer o máximo, né, daquele paciente para você não ter. Mas assim como qualquer procedimento, nós podemos ter, né, alguns riscos, né? Sim. Então, claro que esses riscos muitas vezes estão associados aos hábitos das pessoas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é tabagista, uma pessoa que é etilista, então tudo isso acaba associando alguns, não só em diminuir o tempo, né, do procedimento ali como um todo, mas também alguns riscos podem estar associados. Você falou ali em cuidar sempre o local que for fazer, lembrando, né, que há pouco tempo você fez uma especialização em São Paulo sobre isso, né? Isso mesmo. Então, né, aqui na clínica nós sempre estamos atualizando, né? Então, fui a São Paulo buscar um procedimento como aqui na nossa região não tem, né? Então, profissionais que trabalham, e então fui buscar cursos, né, específicos para se atualizar cada vez mais. Então, sempre estou me atualizando, buscando técnicas novas, técnicas com maior segurança, então isso que é importante, né? Então, dentro das outras falas nossas lá também, a gente trabalha muito na questão da biossegurança. Então, desde o procedimento que a pessoa chega aqui, né, faço a anamnese, né, o produto que eu vou utilizar, de procedência, né, todo ele, né, registrado ali certinho, a asepsia, enfim, né, o cuidado, todo o preparo ali também. E isso vai diminuir um processo de intercorrência, né? Por isso que eu gosto de colocar para as pessoas saberem, né, que estão vindo num local seguro, que o quanto você já estudou nessa área, agora buscou mais um curso ainda. E assim, quando devo fazer esse procedimento? Assim, como qualquer procedimento estético, né, que você realize, você vai procurar quando algo começa a lhe incomodar. Então, mesmo facial, corporal, claro que à medida com o tempo vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo, nossa pele vai ficando mais flácida, tudo isso vai contribuindo. Mas quando eu parto, que eu começo a sentir que algo não está mais de acordo com aquela minha realidade, né, ali, que me incomoda, então eu começo a buscar esse procedimento. Então, pensando, né, como a gente comentou anteriormente, que ela tem essa questão fisiológica também, então, na ejaculação precoce, né, na questão da saúde geral, como um né, todo, né? Então você já começa a buscar nesse sentido. Né? Então, hoje tem procedimentos de toxina que são utilizados, que tem um nome que a gente chama de escrotox, né? Que é a região né, do escrotal, que é a questão da toxina ali que ajuda, né? São alguns pontos que a gente aplica. Tem para a região íntima, né? Um pouco masculina e feminina, enfim, do ânus, que você utiliza também para quem tem, por exemplo, problemas com hemorroida. Sim. Então também é uma outra... É que esses assuntos acabam gerando um tabu, certa vergonha, né, nas pessoas. Então, a pessoa quando tem alguma situação como essa, principalmente o homem, ele chega um pouco mais retraído, né, até com aquele vergonha, aquele medo, o colega tal vai saber que eu vim fazer um procedimento. Então... exatamente. Até isso que eu ia comentar, nessa questão de discrição, os homens que estão assistindo, que querem vir fazer o procedimento, podem se sentir seguros? Sim, então assim, nós temos toda a descrição, a pessoa agenda seu horário, né? Nós temos a secretária, temos todo um sistema que agenda, então não tem uma identificação da pessoa para terceiros, então a pessoa vem, faz uma anamnese, né? Comigo, faz uma avaliação, então, né, vou explicar, vou conversar direitinho, fazemos, né, todo o procedimento para depois, né, ir para o processo em si, né, ali do tratamento. E também, né, o procedimento em si que será realizado, apenas você que vai conversar com o paciente, vai ficar ali, né? Porque eu entendo, né, que essa questão tem um certo... vergonha, né? Então, quando você questiona assim, quando devo procurar? Então, quando já começa a ter, né, esse problema, né? Algo que te incomode, então então tem relatos de casos, né, de
e outras pessoas, leituras, enfim, que eu faço, que esses procedimentos chegaram a salvar vidas. Então, tem casos de jovens, adolescentes que tinham micropênis, né, então que estavam na sua vida sexual ativa, mas certas situações traziam desconforto em relação a isso. Sim. Então, chegava até a entrar em quadro de depressão, em coisas, né, assuntos muito mais profundos, né, como um todo ali, que agredia a saúde como um todo, né, principalmente esse caso de depressão, né, e com esses procedimentos de aumento peniano, né, propriamente ali, melhorou, né, mudou a condição né, daquelas pessoas em relação a isso. Sim. Então, não é só um procedimento de, entre aspas, embelezamento, né, mas é um procedimento que ele vai ajudar na autoestima da pessoa. Então, no principalmente geral, né? No homem. Você pode mudar toda uma vida, né? Como na questão da mulher, né? A mulher, talvez muitas mulheres, né, que também estão assistindo, o que incomoda é geralmente a região da mama, né? Então, de repente um seio menor e tal, né? Então você tem uma prótese silicone que você coloca, tem outros procedimentos que a gente consegue melhorar também. E hoje, então, nós temos, né, a questão masculina que você consegue melhorar essa situação, né, que para o homem também incomoda bastante isso, né? E não é muito falado por conta desses tabus, mas a gente sabe que incomoda bastante e até muitas vezes acaba afetando, né, o emocional, né, dessa pessoa. Né? Muito bem. Parabéns, doutor, por trazer mais um procedimento, algo novo para as nossas cidades, que sempre é bem-vindo. Gostaria que o doutor deixasse para as pessoas que estão assistindo endereço, telefone, até porque talvez desperte dúvidas e que as pessoas possam vir conversar contigo tranquilamente, né? Isso, eu convido a todos, né, que venham sem compromisso, conversar, entender um pouquinho mais as técnicas, né? Assim eu posso sentar, né, fazer uma avaliação, enfim, conversar sem compromisso, né? Então nós estamos localizados a Clínica Almas aqui na Rua Marechal Floriano Peixoto, né, 330, junto à Clínica 26 de Outubro, né? O antigo Hospital 26 de Outubro, né? Isso. Né, o nosso telefone é 429-9977-4663, né? O nosso WhatsApp também. Então, né, nós temos as redes sociais, enfim, né? Quem tiver o interesse, conhecer um pouquinho dos trabalhos, né? Então pode vir aqui, né? Nós vamos ter o prazer, né, de conversar e tirar todas essas dúvidas também, né? E trocar uma ideia também, de repente, algo que incomoda, mesmo que não seja algo propriamente com o procedimento em si, mas de repente alguma orientação que eu possa dar, né, possa ajudar, porque além de profissional, né, realizar o procedimento aqui, mas nós trabalhamos com a parte, de certa forma, social também, então nós trabalhamos com essa parte de orientação, então muitas vezes não é o procedimento em si que você vai realizar, mas uma conversa, uma orientação, isso já vai mudar bastante, né, esse contexto de um pré-procedimento, ou mesmo não realizando o procedimento. Né? Perfeito. Muito bem, obrigada. Obrigado. Foi aí mais um programa Vida e Saúde para você.